Com muita paz para todos. É uma alegria muito grande estarmos em nossa casa mais uma vez, para mais uma reunião e refletirmos sobre um assunto tão especial como é a vida de um grande missionário ou uma grande missionária. Relembrar grandes feitos é sempre muito valioso para todos nós. Relembrar o que esses grandes apóstolos do passado ou do presente fizeram é sempre de grande valia para todos nós. E essa semana a nossa casa está dedicando cada reunião a refletir sobre a vida de determinado missionário da humanidade, que nos servem de exemplo de como verdadeiramente seguir Jesus, que foi o que eles fizeram. Então nós vamos entretecer algumas considerações a respeito da vida dessa querida irmã que todos conhecemos. Então que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. O início do século XX ele foi muito especial para a humanidade, porque o mundo vinha do século XIX, e o século XIX ele foi um século muito promissor, mas também um século de muitos conflitos. A doutrina espírita ela tinha surgido no século XIX com Allan Kardec, mais especificamente em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, e a partir dali se inaugurava um novo período para a humanidade. Mas o fato de surgir a doutrina espírita para o mundo não quer dizer que as outras religiões tivessem que ficar desmerecidas. Pelo contrário, o Espiritismo valoriza e tem como irmã todas as demais crenças da humanidade. Ao invés de criticar ou diminuir outras religiões, ele busca essa união de todas as crenças e de todas as pessoas. E o Espiritismo, quando surgiu, uma das suas propostas era exatamente essa. Uma vez que a ortodoxia tradicional não conseguia esclarecer os corações e, ao mesmo tempo, a ciência se tornava cada vez mais materialista, a nossa doutrina conseguiu unir a religião e a ciência, assim dando consolo a todos os corações. E a mensagem principal que a doutrina espírita trazia é que fora da caridade não há salvação, como todos já sabemos. Então, todos os princípios, todos os ensinamentos, todas as ideias que nós venhamos a defender ou a estudar dentro da nossa doutrina, ela converge para um único ponto, que é a mensagem da caridade. Só que essa mensagem da caridade, embora seja a doutrina que mais a enfatize, seja a doutrina espírita, não é propriedade nossa. Uma vez que Jesus havia ensinado há 2000 anos atrás que o nosso dever maior, que o maior de todos os ensinamentos é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ali estava embutida a mensagem da caridade na mensagem do amor ao próximo. Então isso está no coração do próprio cristianismo. A doutrina espírita nada mais faz do que reviver e reforçar essa pureza que a mensagem de Jesus nos trouxe da caridade, que nada mais é do que o amor ao próximo. E a doutrina espírita, então, essa mensagem de caridade se fortalecendo, e a doutrina espírita ainda mais enfatizando isso ao mundo, a partir daquele momento, a doutrina iria ser difundida cada vez mais pela humanidade e começaria um trabalho do mundo espiritual de incentivar as criaturas de uma forma geral a esse trabalho de caridade, a essa mensagem de fraternidade, procurando colocar no seio de todas as religiões a importância de se fazer o bem. É muito importante ter fé, é muito importante o estudo, é muito importante a oração, mas o mais importante de tudo é a prática da caridade. Caberia ao mundo espiritual propagar aos 4 cantos do planeta a importância dessa palavra e, acima de tudo, a demonstração dela, incutindo no coração de cada religioso, de cada ser humano e de todas as religiões essa proposta. Quando terminou então o século XIX e surgiu o século XX, muitos missionários começaram a reencarnar sob as ordens de Jesus para que enfatizassem essa proposta da humanidade. Cada um deles teria seus ensinamentos, suas missões, cada um teria sua cultura de acordo com o local que nascesse, mas teria em comum essa proposta da fraternidade e da caridade sem limite, para que servisse para a humanidade de exemplo de como seguir a Jesus. Foi assim que nós vimos nascer, no início do século XX, por exemplo, a personalidade de Chico Xavier, que em 1910 veio à Terra no mês de abril para nos demonstrar a como servir a Jesus. Uma vez que nós
Já o sabemos, porque o próprio Mestre nos deixou, mas muitas vezes demonstramos não saber por não sermos fiéis à causa que abraçamos. E nesse mesmo 1910, uma outra grande missionária viria ao mundo, quando no dia 26 de agosto, o mundo em meio a vários conflitos, perto de surgir uma grande guerra mundial e tantas dificuldades se assenhoreando, Chico Xavier nasceu no Brasil em abril para ser esse apóstolo da caridade, e no mês de agosto desse mesmo 1910, na Albânia, desse país tão esquecido da humanidade, em uma cidadezinha chamada Skopje, nasceu uma moça chamada Agnes de Bejancy. Desconhecido esse nome por toda a humanidade, pelo menos de forma geral, bastante desconhecida. Ela nasceu e era uma criança como outra qualquer. E essa cidadezinha de Skopje, que ninguém nunca havia escutado falar, mas que ficaria imortalizado por ter recebido o nascimento desta moça. Aliás, o próprio nascimento dela é um pouco discutido, porque ela não teria nascido, para alguns, nesta cidade, porque parece que o seu nascimento teria se dado em a transição de uma cidade para outra. Seus pais estavam de viagem em retorno para a sua terra natal, que era Skopje, e ela teria nascido no caminho. Dizem alguns que ela teria nascido nessa cidade. Outros afirmam que não, mas não é o mais importante. O histórico, o registrado, é que ela teria nascido em Skopje, na Albânia. E ao nascer, filha de um pai que era militar, de uma mãe que tinha vocações religiosas, embora não tivesse a dedicação real, tinha um irmão, vários irmãos, aliás, que também gostariam muito de seguir a carreira dos pais, que era a carreira militar. Uma família muito numerosa. Ela, desde cedo, demonstrou uma grande tendência para a religião e a preocupação com o ser humano. Sua mãe percebia a jovem Agnes crescer e cada vez mais preocupada com as pessoas. O desejo íntimo, apesar de ser uma jovem como outra qualquer, uma criança como outra qualquer, mas possuía nas suas ações uma preocupação com o ser humano. Um desejo constante de ajudar, de ser útil, de colaborar para o bem das pessoas. Isso fez com que, assim que a infância fosse passando, e ela adentrasse na adolescência, buscasse uma religião, esse sentimento inato de buscar Deus, que todos temos a obrigação. Um ser humano sem religião não é um ser humano completo. Todos necessitamos de Deus, todos necessitamos de fé. É necessário que nos encontremos em nossa fé para que possamos ser felizes e colaborar para o bem da humanidade. A nossa jovem Agnes foi crescendo, na sua adolescência, então adentra para a Igreja Católica local, mais especificamente na Ordem de Nossa Senhora do Loreto, que ficou tão famosa a partir também da sua trajetória. E ela era uma religiosa um pouco diferente das outras. Enquanto muitas iam para a igreja apenas para assistir um culto e voltar para casa, ela tinha uma tal preocupação em atender as pessoas, em ser útil, em levar para aqueles que estavam da igreja algum tipo de colaboração, não só no lado material, mas também no campo do sentimento. E não se restringia apenas às atividades que circunscreviam a instituição religiosa. Tudo que envolvesse as atividades religiosas, ela procurava de alguma maneira colaborar ou participar. Essa dedicação chamou a atenção dos religiosos que chefiavam naturalmente a instituição local, a Ordem de Nossa Senhora do Loreto, as famosas ordens, maravilhosas ordens que a Igreja Católica sempre espalhou pelo mundo, nos seus maravilhosos trabalhos de caridade e dos grandes serviços que sempre prestou e continua prestando à nossa humanidade tão sofrida. A nossa jovem Agnes, então, na Ordem de Loreto, participava dos cultos, das atividades religiosas, dos trabalhos assistenciais, e cada vez mais nascia e se fortalecia no seu coração o desejo sincero de ser útil às pessoas, de fazer algo mais. Ela não queria ser uma religiosa a mais, não queria ser alguém que tivesse a fé simplesmente nos lábios, ou que fosse a instituição uma vez por semana e voltasse para casa. Queria ter como objetivo central de sua vida a proposta religiosa, como acontece com muitos pela humanidade. Deus diz no imo do coração a nossa vocação, o que nós devemos fazer. Não é algo que outros nos dizem, é a intuição que nos diz, que nos demonstra. A própria vida nos encaminha para aquilo que é a nossa missão. A nossa jovem Agnes, então,
desde cedo dedicada à igreja local e à Ordem de Loreto. Quando atingiu seus 18 anos de idade, ela começou a pensar na possibilidade de realizar algo mais e surgiu dentro da ordem a possibilidade de se fazer uma caravana de apoio a determinadas instituições que necessitavam de muita ajuda na Índia, tão necessitada e tão pobre. Ela, vendo essa possibilidade, viu ali um ensejo de colaborar ainda mais naquilo que o seu coração mandava, que era a ajuda às pessoas. Estamos falando de uma jovem de 18 anos apenas. A igreja organizou essa caravana para essa missão de caridade, essas missões tão tradicionais da Igreja Católica, e ela desejou participar, ir, ficariam bastante tempo, mas o objetivo era exatamente atender, ajudar, aprender também através do estudo, mas ajudar aqueles que sofriam no solo indiano, mais especificamente em Darjeeling, uma cidade tão pobre da nossa querida Índia. Ela então foi até sua mãe para perguntar se poderia partir com as irmãs e com o bispo local para essa ordem de ação na Índia. E a sua mãe, como toda mãe naturalmente, ficou extremamente preocupada. Como poderia deixar a filha tão jovem, 18 anos apenas, tão inocente, tão inexperiente para com a vida, seguir sozinha? Ela iria com o grupo naturalmente, mas sozinha, sem a família. Seguir sozinha para um outro país, em um lugar onde ela não conhece a cultura, não conhecia ninguém e talvez passar por dificuldades que ela não soubesse superar. Sua família inteira foi contra. Sua mãe refletiu muito sobre o seu pedido. Apesar dos insistentes pedidos, sua mãe estava tanto receosa. No entanto, percebeu que a filha desejava aquilo com tamanho ardor, que talvez tivesse algo mais que lhe induzisse, quem sabe, a vontade de Deus, porque o coração é terra onde há muitos segredos, e nós trazemos no imo da alma uma dedicação a determinadas coisas que nos chamam, que muitas vezes vêm do passado, ou vêm de nossas missões, que assumimos os nossos compromissos no mundo espiritual, de nos dedicar a determinadas tarefas, e pelos acasos da vida, que não são acasos, pelas situações naturais, vão nos induzindo a viver certas situações, nos levar a certos locais, e isso, sem nos darmos conta, é a nossa missão que está sendo desempenhada, é o destino que está se cumprindo em nossas portas, através dessas oportunidades que a vida nos dá e que nos cabe escolher. Por isso a importância de estar sempre conectado com o pensamento divino através da oração, para que possamos tomar as melhores decisões dentro das nossas tarefas na terra. Sua mãe, então, refletindo sobre essa realidade, conversou com o marido, com os irmãos, e todos eles foram contra. No entanto, a mãe, que é sempre a mais sábia em linha geral da família, resolveu deixar a filha ir, porque percebeu a sinceridade da filha e o desejo verdadeiro de que aquilo estava no seu coração de ajudar as pessoas. Afinal de contas, ela iria com os responsáveis da igreja, não iria sozinha. Mesmo que ficasse muito tempo, ela voltaria para casa mais tarde. E o intento, o desejo era tão nobre, o objetivo que motivava era tão valioso, por que proibir? Devemos proibir coisas que são ruins, devemos evitar aquilo que faz mal, mas evitar uma pessoa de fazer o bem, evitar uma pessoa de servir a Deus, obviamente que não é nossa tarefa. Mesmo que a saudade e a tristeza de ver a partida de um filho, se essa partida momentânea for para servir a humanidade, devemos sempre pensar nessa possibilidade da humanidade como um todo, porque somos todos uma grande família. A mãe então resolveu ceder, depois de muita reflexão, muito diálogo com a família. Seu pai e seus irmãos não aceitavam, criticavam-no o tempo inteiro. Seu irmão chegou a lhe dizer: você vai fazer o quê? Vai atender pessoas pobres? Vai ficar sozinha cuidando de pessoas que não têm aonde caírem mortas? E ela respondia: você quer ser militar igual o papai, vocês vão servir ao chefe da nossa nação, é um direito de vocês. Eu vou servir a Deus, que é o chefe do universo inteiro. Se vocês estão certos de servir ao chefe da nossa nação através do militarismo, eu também estou certa de servir a Jesus, que é o chefe do nosso planeta, e inclusive o chefe de vocês também.
trazia uma bagagem religiosa de outras reencarnações, que agora faria dela aquilo que o futuro, que nem sequer ela suspeitava que o futuro a aguardava. Sua mãe então cedeu e ela embarca aos 18 anos de idade, em 1928, embarca de Skopje, na Albânia, até Darjeeling, na Índia. Ao chegar na Índia, a nossa jovem Agnes, junto com suas irmãs, vão ficar hospedada dentro de um convento, e neste convento começarão a participar de algumas atividades de estudo, de trabalho e também de trabalho assistencial. No entanto, o trabalho assistencial não era um mote, não era o objetivo principal. Elas participavam de algumas atividades assim, mas o tempo maior elas ficavam dentro do convento, dedicando-se aos estudos, estudando as mais variados aprendizados que a igreja propiciava aos seus noviciados. Estudavam geografia para conhecer o lugar onde se encontravam e ampliar os seus conhecimentos. Estudavam enfermagem para saber como cuidar das pessoas. Estudavam inglês para aprender um outro idioma, que a igreja procura também, sabiamente, fortalecer o aprendizado nos seus adeptos. Elas iriam estudar. E estudavam, e estavam estudando em Darjeeling, e mais o conhecimento que ela já trazia da Albânia, fazia dela uma aluna que se destacava frente às demais, sem nenhuma vaidade, que ela nunca o teve, sem nenhum desejo de expressão maior, apenas o desejo de servir, mas sem se dar conta, sem a intenção, ela acabava por se destacar um pouco nos conhecimentos e no desejo de ser útil. Então, no meio das suas irmãs, ela passou a se tornar uma referência muito jovem. Foi com 18 anos, o tempo foi passando, ela, embora fosse ainda muito nova, se tornava, pela sua inteligência e pela sua coragem no bem servir, se tornou uma referência para as irmãs ao ponto de dar aulas dentro do convento. Dava aula de geografia, dava aula de inglês, dava aulas da própria enfermagem, ensinando às suas irmãs a como proceder em determinadas situações. No entanto, aquela viagem que era para durar alguns meses apenas, começou a durar mais tempo do que imaginava. E mal imaginava a sua mãe, para a tristeza dela própria, mas para a alegria da humanidade, que nunca mais ela veria sua filha. A jovem Agnes havia partido para a Índia, começou em Darjeeling a estudar e a trabalhar com as suas irmãs, e passado 2 anos, quando ela completou perto dos 20, eles demandam a uma outra cidade indiana continuar o seu trabalho, que era a cidade de Calcutá. A Agnes de Bijansi continuava então nessa sua dedicação às coisas boas, mas algo lhe incomodava, porque ali em Calcutá, muita miséria que reinava na Índia, especialmente naquela cidade, tanta pobreza. Calcutá possuía, na época, 1930 aproximadamente, tinha mais de 1 milhão de leprosos jogados no meio das ruas. Jogados não é forças de expressão, jogados mesmo, sem qualquer tipo de tratamento, que as próprias famílias abandonavam. E a nossa jovem Agnes, olhando aquela realidade, aquilo muito lhe incomodou. Continuou o seu trabalho dentro do convento por mais alguns anos, se dedicando, trabalhando, estudando, mas sentia falta de algo mais. Esse algo mais que pedia no seu coração uma maior produção pelo bem da humanidade. É muito importante ter a fé, é fundamental, mas temos que aliar a fé ao auxílio ao próximo. Quando, passado algum tempo dentro dos trabalhos do convento, chegou a hora de assumir de vez a participação na ordem de Loreto que ela havia adentrado e que havia iniciado na Albânia. Para se adentrar na ordem, dentro das tradições da igreja, em alguns países, é necessário que a pessoa mude de nome, especialmente a mulher, que mude de nome para adotar como se fosse uma nova etapa, uma nova vida que estaria assumindo devido à profissão de fé que estaria adotando a partir daquele momento. Como acontece com muitos, não só mulheres, homens também. Os papas, por exemplo, adotam sempre um nome diferente quando assumem suas tarefas. É natural, dentro da tradição católica, nesses trabalhos, que os iniciantes assumam ali uma outra personalidade, um outro nome, e passem a partir daquele momento, simbolizando, simbolicamente, naturalmente, essa transformação, como dizia o apóstolo Paulo, quando um ser humano está em Jesus, novo ser humano ele é.
Simbolicamente, então, a igreja orienta essa mudança e as irmãs, cada uma foi mudando de nome. Agnes, então, começou a pensar que nome ela poderia adotar. E desde cedo, como ela sempre foi muito vinculada ao desejo de trabalhar pelos mais necessitados, especialmente pelos mais pobres, ela possui uma grande admiração por uma santa que não é muito conhecida da igreja, mas que foi de fundamental importância para a história da igreja, especialmente em território europeu, mais especificamente na França, que foi Teresa de Lisieux. A grande Teresa de Lisieux, conhecida como a Santa dos Pobres, realizou um trabalho monumental alguns séculos atrás, quando na Europa, mais especificamente na França, que era o epicentro da cultura do mundo, ela atendeu e se dedicou a inúmeras pessoas necessitadas que estavam jogadas pelo meio das ruas ou nas instituições, sem qualquer preocupação por parte do ser humano, realizando feitos fabulosos. E desde cedo ela possuiu uma grande identificação com esta irmã e que possuía muita importância na tradição da Igreja Católica. Quando chegou o momento dela então mudar o seu nome, e após refletir um pouco, ela lembrou-se dessa identificação com Teresa de Lisieux, que sempre trazia consigo, e ao mudar o seu próprio nome, a nossa jovem Agnes resolveu chamar-se Teresa. E a nossa querida Teresa, a partir deste nome é que ela ficaria conhecida para sempre na história da humanidade. Morria naquele momento Agnes da Albânia e nascia a Teresa de Calcutá. Estava por volta dos 22, 23 anos de idade. O tempo foi passando cada vez mais, ela estudando geografia, estudando enfermagem, ensinando inglês para suas irmãs, que ela falava fluentemente, mas sentia falta de alguma coisa. Muitas vezes na vida nós nos dedicamos durante anos a determinadas tarefas, mas sentimos falta de algo mais, falta algo para completar o coração. Este algo é e será sempre preenchido na dedicação ao próximo. Somente a presença do amor é que nos traz a verdadeira felicidade. Somente a presença do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós próprios. Somente essa presença é que nos enriquece o coração, que nos consola verdadeiramente, que traz um sentido para a vida, um sentido real. Então, quando nós vemos pela nossa sociedade hoje tantas pessoas mergulhadas na solidão, na depressão, no desgosto pela vida, no abandono, há várias soluções e várias possibilidades de tratamento. No entanto, o melhor de todos os remédios será sempre o auxílio ao próximo, a dedicação à prática da caridade. Esse será sempre o melhor remédio que um ser humano pode tomar para qualquer mal, ao lado, naturalmente, dos outros remédios que a ciência nos proporciona. Mas a prática do bem é que vai nos trazer saúde, vai nos trazer felicidade, vai trazer paz ao coração. É essa paz que dinheiro nenhum do mundo é capaz de pagar. Ela começou a sentir, apesar de já levar uma vida valiosa, de muita produtividade, naturalmente, pelo estudo, pelo trabalho, queria algo mais. Sua vida estava enclausurada dentro do convento. Começou a estudar na história religiosa as grandes transformações que houve dentro da cristandade e como muitos missionários se comportavam. Por exemplo, Francisco de Assis, considerado o maior nome do cristianismo desde Jesus até os dias de hoje. Ele inaugurou o período da pregação itinerante. Por que a pregação itinerante? Porque os frades na época dele ficavam dentro dos mosteiros, estudando e trabalhando dentro dos mosteiros. E São Francisco dizia que, na verdade, a religião está nas ruas, nós devemos ir para o mundo. As instituições religiosas servem para que nós nos reunamos periodicamente para estudar, para orar, para refletir, para nos reunir. Mas quando vamos para as ruas, o trabalho continua, ele não se restringe apenas à instituição religiosa. Vamos à instituição religiosa periodicamente, mas vivemos Jesus em qualquer lugar, seja na igreja, no centro, nas ruas, no trabalho, na família, onde estivermos, devemos viver Jesus. São Francisco, então, preocupado com isso, não queria ser um religioso preso dentro de um mosteiro, queria pregar pelo mundo e inaugurou o período da pregação itinerante dentro da ordem dos frades menores, que ele teve a oportunidade de fundar e sai pelo mundo com os seus irmãos levando a mensagem de Jesus. Inclusive,
adepto total da pobreza, imitando a Jesus. Conforme Jesus viveu, ele andava pelo mundo com seus irmãos, atendendo as pessoas, ensinando, e se tornou esse ícone que a nossa humanidade conheceu. Narra a história que o Papa da época quis muito conhecer quem era aquele Francisco que estava ficando tão conhecido pelo mundo, num trabalho tão simples, e ele foi então visitar o Papa. Dias antes, o Papa havia tido um sonho, que a igreja estava ruindo, estava desmoronando. A igreja, na época, vivia o período da chamada Inquisição, onde se condenavam as pessoas à morte. Pessoas que eram fiéis a Jesus, eram condenadas à morte, eram incineradas em praça pública, eram torturadas. E o Papa, poucos dias antes de receber Francisco, havia sonhado que a igreja estava ruindo, estava desmoronando, e que um jovenzinho, uma pessoa simples e pobre, segurava a igreja nas costas. A instituição caindo e um jovem segurava. E ele não entendeu muito bem aquele sonho. Quando ele recebeu dias depois Francisco nos seus aposentos, ele então entendeu o significado do sonho. Adentrou aquele jovem, devia ter seus 30 e poucos anos, ele morreu aos 44. Chegou o jovem junto com outros e ele percebeu o significado do sonho. Ali estavam os amigos que estavam sustentando a igreja. Francisco adentra com os seus irmãos, com a sua proposta de humildade, de simplicidade, de obediência. Ele vai conversar com o Papa, e o Papa olha para eles, eles perguntam o que o Papa desejava deles, e o Papa começa a chorar emocionado, e diz: eu não tenho nada para pedir a mais a vocês, pelo contrário, eu tenho que aprender com vocês como servir a Jesus, porque aqui dentro de púrpura e de ouro, Jesus não está. Ele está com vocês que andam descalços atendendo as pessoas. E nasceu ali uma admiração pelo Papa local, pelo Papa da época, a obra fantástica que São Francisco desenvolveu. Inspirada nesses missionários do passado, ela começou a se incomodar. Fez os votos, os mesmos votos que São Francisco havia feito, de humildade, castidade e obediência. Esses votos que eram exigidos da igreja para todos aqueles que adentrassem na ordem. Quando ela estava com 30 anos de idade aproximado, uma mudança radical iria acontecer na sua vida. Estamos, portanto, em 1940. Ela, cada vez que ia às ruas resolver alguma coisa, vivia uma situação que lhe chamava a atenção de forma ainda maior. Quando, certa vez, ela pegou um trem, voltando para Calcutá, e no meio do caminho morreram 2 pessoas, por inanição. Caíram à fome, literalmente. Ela viu aquelas cenas e as pessoas não ligaram, porque era algo tão comum, o trem cheio, 2 pessoas desmaiaram, morreram ali. Ela ficou preocupada o que poderia fazer, mas várias pessoas, pelo menos a maioria do trem, não deram a menor importância. Ela percebeu como o coração do ser humano estava duro, estava frio. Outras situações mais que ela foi vivendo e percebeu que dentro do convento não era o seu lugar. Ela queria fazer algo mais, porque Jesus estava nas ruas. E começa então a pensar na possibilidade de partir para as ruas para ajudar os que necessitavam. Estamos então com 30 anos de idade aproximadamente. Ela conversa com o padre responsável, conversa com o bispo local, Monsenhor Armes, que ficaria conhecido para sempre como aquele homem que de início se preocupou como que uma jovem queria ir para as ruas, mas que depois cedeu às boas intenções da jovem Teresa. Ela foi até ele para pedir se poderia largar o convento e ir para as ruas. Quem sabe inaugurar uma nova ordem de trabalho? Eram tantas as ordens da igreja, por que não inaugurar uma nova ordem de trabalho? Mal sabia ela que seria a ordem mais famosa e maior da história da Igreja Católica. Pediu para ir às ruas e deixar o convento. A sua ordem iria funcionar nas calçadas, nas ruas, aonde estivesse Jesus, na presença dos mais pobres, ela queria estar presente. Porque Jesus havia dito: todas as vezes que ajudar a um destes pequeninos, é a mim mesmo que o fazes. Quando os discípulos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede e te demos de comer ou de beber? Ele respondeu: todas as vezes que ajudar a um destes pequeninos, é a mim
que estareis ajudando. Ela então queria estar com Jesus, e se ajudar os pobres era ajudar o Senhor, estando com os pobres, ela estaria com o Senhor. Ela queria estar com Jesus o tempo inteiro, para isso bastava estar com os mais pobres o tempo inteiro. Começou a sua luta para inaugurar uma nova ordem, e depois de algumas restrições, algumas preocupações, o pedido ao Papa da época, que ainda não era João Paulo II, o Papa da época, que negou o pedido inicialmente, não permitiu, depois de algumas insistências cedeu. Ela então, após essa sessão, essa permissão do bispo e do Papa, ela vai conversar com as suas irmãs para se despedir. E ao se despedir, algumas simpatizam com o trabalho, com a proposta dela, outras ficam preocupadas. Ela coloca uma roupa no corpo, uma roupa simples, uma roupa branca apenas. E esta roupa branca, um crucifixo no ombro e 3 tarjas azuis na testa. Uma tarja mais larga, outra média e outra ainda mais fina, que simbolizaria mais tarde Deus, o Filho e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reparem na roupa que Madre Teresa usava, ela e suas irmãs. Era branca com 3 tarjas azuis, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O branco, porque era a cor da paz, e o azul, porque na tradição católica é a cor da Virgem Maria. Para homenagear a paz e a Virgem Maria e deixar presente a tríade divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela então escolhe o branco e o azul e as 3 tarjas azuis para simbolizar a nova ordem e sai pelas ruas, sem ninguém, sem nada, simplesmente para atender as pessoas. Não possuía dinheiro, não possuía casa para morar, embora tivesse os amigos do convento, que não lhe deixariam faltar nada, mas era um desafio enorme, você sair para as ruas sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, mas possuía fé no coração. E a fé é a força mais potente que há no mundo, segundo ela própria dirá mais tarde. É a força mais potente do universo. Quando nós temos fé, tudo acontece conforme Deus quer. Ela se lembrava de Jesus, quando fordes viajar. Jesus disse certa vez aos discípulos, não vos preocupeis em carregar alimento, bagagem ou quaisquer outro tipo de material para suprir as suas necessidades, porque aquele que serve a Deus merece ser sustentado. E ao chegar na cidade em que for realizar suas tarefas, procurai aquele que possa vos hospedar, e ao entrardes na casa dele, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela, mas se não o for, a vossa paz voltará para vós. E ao sair da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés e prossegui na tarefa com o Senhor. Ela se lembrava dessas palavras com Jesus e partiu então para as ruas para atender aqueles que necessitavam. Mas ao invés de se preocupar em ter um lugar para morar, um lugar para trabalhar, sua preocupação era ajudar os outros. E ao chegar nas ruas, a primeira coisa que ela encontra é de uma senhora. Uma senhora que estava jogada nas ruas, muito machucada, muito ferida, e não tinha conseguido vaga no hospital, por conta de algumas burocracias internas do hospital. Ela começou a conversar com aquela senhora, a atender, e ela era caracterizada, o seu comportamento, não apenas pelo atendimento puro e simples, mas também pelo carinho que dispensava com aqueles que estavam mal. Porque nós podemos receitar um remédio ou tratar alguém de qualquer maneira. Ela, além do tratamento, devotava a sua atenção, a sua afeição, toda a gentileza que lhe era possível àqueles que sofriam. O que é o algo a mais, como ela dirá mais tarde. Não é necessariamente o que nós fazemos, é como nós fazemos. Não é necessariamente o que se faz, é o amor que colocamos naquilo que é feito. Porque podemos fazer as coisas sem amor, apenas por frieza, por automatismo. E ela dizia, não adianta apenas isso, temos que fazer com sentimento, fazer com amor, esse é o grande diferencial. Quando vamos a algum local, que façamos as coisas com amor. Nunca me esqueço, certa vez, que eu estava na Ação Cristã Vicente Moretti, que a nossa casa visita uma vez por mês. É uma instituição lá em Bangu, como a maioria sabe, que cuida de crianças e de jovens excepcionais, com problemas de saúde muito variados, muito graves, de paralisias, de hidrocefalia, tantos e tantos problemas que eles têm e que vivem em estado quase que vegetativo lá no Vicente Moretti. Não falam, não andam, não comem sozinhos, tudo dependem de outros. E nunca me esqueço uma vez que estávamos lá, eu ainda era jovem, aqui da mocidade,
mais ou menos ano passado que isso aconteceu. Não faz tanto tempo assim. Praticamente ano passado, tinha meus 18 anos mais ou menos. Então, eu nunca me lembro quando estávamos lá certo dia e estava chovendo muito. E aí uma pessoa que havia ido com a gente daqui da casa, que naturalmente que eu não vou citar no nome, mas como é meu amigo ele me permite falar e também não veio hoje, então não tem problema. Fica como fofoca, mas não vou citar o nome. E aí estávamos lá e ele deu uma reclamada. Ele falou, poxa, mas essa chuva atrapalha a gente, hein? Nossa, podia estar fazendo sol, aquelas coisas que normalmente nós fazemos. Podia estar chovendo beça, e o chuva atrapalha e tal, e reclamando. E aí um dos internos olhou para ele e falou assim, mas você veio aqui hoje que está chovendo, nós estamos aqui todos os dias. Nunca mais eu esqueci dessa cena. Até hoje nós brincamos quando lembramos dessa situação. E é uma grande pessoa. Apenas naquele momento fez uma colocação que não foi muito feliz. Ele falou, você está aqui apenas um dia. Nós estamos aqui todos os dias. Então olha que lição. Ele saiu um dia de casa para ir até lá no dia de chuva, ok. Mas os internos estão lá todos os dias, faça chuva ou faça sol. O que é melhor, você visitar um dia um hospital e voltar para casa ou morar num hospital para sempre? Então faça chuva, faça sol, faça o que for, agradeçamos a Deus a oportunidade de servir, porque nós estamos indo para ajudar. Difícil é a situação de quem está lá sendo ajudado. Recebe, e recebe muito mais. Então, essa alegria de servir tem que estar presente. Era o que a nossa querida Teresa pregava sempre. Quando ela encontrou essa irmã, nas portas do hospital, perguntou por que não tinha sido atendida. Ela então foi até o hospital, percebeu que eram burocracias, reclamou, falou com os responsáveis, bateu o pé, e ela era conhecida, além da sua gentileza, era conhecida também pela sua força, pela sua seriedade no trabalho, que Madre Teresa levava com muita severidade o trabalho que empreendeu, e disse no hospital, eu só arredarei pé daqui quando vocês internarem esta nossa amiga. E ficou plantada na porta do hospital, até que conseguissem colocar a moça para dentro. E colocaram. E colocaram, internaram, e ela periodicamente ia visitar para saber como a irmã estava. Ao sair dali, passando pela calçada, ela viu uma lata de lixo, e dentro da lata de lixo ela viu um gemido. O que estava acontecendo? Tirou a tampa, olhou para a lata, havia um corpo. Estava uma senhora. Só que se ela ouviu um gemido, o corpo não iria gemer. Será que ainda havia vida? Ela olhou e a senhora ainda estava com vida. Ela tirou-a da lata de lixo, tirou algumas formigas que já estavam no seu corpo, começou a tentar um diálogo. E disse, o que houve para a senhora estar aqui? Ela disse, eu sou leprosa e fui abandonada aqui, mas eu estou morrendo. Madre Teresa olhou para ela e disse, vamos agradecer a Deus. Vamos ver o que podemos fazer. Ela disse, não, minha filha, não tente fazer nada. Eu sei que eu estou desencarnando. E ela disse, sempre podemos fazer alguma coisa. Se não for material, é pela oração. Mas sempre é possível ajudar o próximo. E a senhora disse, minha filha, o que mais me dói não é morrer. Porque morrer, todos morreremos um dia. Se não é de uma coisa, é de outra. Todos vamos morrer, mas o que mais me dói é saber que o meu filho me jogou aqui, para não ter o trabalho de cuidar de mim, para que eu morresse mais rápido. Ela olhou para a senhora, compadecida naturalmente, e disse, perdoe o seu filho, e para que a senhora não morra sem filhos, adote-me como sua filha. Me adote como sua filha, e eu terei a imensa alegria de ter mais uma mãe, porque a minha mãe eu já não vejo há muitos anos. A senhora então sorriu e desencarnou nos braços de Teresa. Feliz, e desencarnou. Ela dirá mais tarde, aprendi uma grande lição, que é importante as pessoas viverem felizes, mas também é muito importante as pessoas morrerem felizes. Alguns, muitos, eu pude ajudar a viver. Outros, eu ajudei no momento da morte, mas morreram felizes. Os que morreram nos meus braços, pude fazer com que morressem felizes. Não apressei a morte de ninguém, mas os que morreram, morreram em paz. E isso também é obra do Senhor. O trabalho dela começa a crescer, então, assim, atendendo um e outro. Ela caminha um pouco mais, passam alguns dias,
havia um templo na cidade de Calcutá que estava abandonado, o famoso templo de Shiva. Shiva era uma deusa hindu que era venerada muito na Índia. E havia um templo, uma pequena igreja, que tinha estátua de Shiva, que a venerava, mas que ninguém usava. Estava há muitos anos abandonado. E ela olhou: de que adianta um templo religioso fechado e abandonado? Alguma coisa está errada. A casa religiosa é para ser pulsante, é para ser ativa nos estudos, nos trabalhos, em quaisquer tarefas que propiciem o bem do ser humano. Então, uma instituição religiosa fechada não serve para nada. Ela chegou próximo e estava trancada, uma corrente, um cadeado, alguma coisa, e falou: vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui para ajudar alguém. Chamou 2 rapazes que passavam pela rua e disse: arrebenta essa corrente para mim, por favor, porque eu sou mais fraca que vocês, não consigo. E eles disseram: arrebentar como? Eu quero cuidar de algumas crianças dentro deste templo. Eles então pegaram uma pedra, um pedaço de pau, bateram na corrente, a corrente se arrebentou, as portas se abriram. Hera adentrou no templo de Shiva, recolheu algumas crianças que estavam abandonadas nas ruas, colocou lá dentro. E diariamente ela ia ensinar as crianças, ensinar educação, ensinar higiene, ensinar família e ensinar também os valores religiosos, que ela nunca deixava de lado. Poderia dar qualquer ajuda material, mas sempre dava os ensinamentos religiosos, porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Então ela sempre falava de Jesus para aqueles que estavam com ela. E aquele templo de Shiva, diariamente ela cuidava das crianças que ali se encontravam. As religiosas locais começaram a simpatizar com o trabalho dela, porque era muito mais proveitoso estar nas ruas ajudando as pessoas do que trancado dentro de um convento ou de um mosteiro. E então algumas das suas irmãs partiram para ajudá-la, e ela começou a distribuir as tarefas. Algumas ficaram no templo de Shiva, ajudando onde elas estavam, outras iam para as ruas, procurar os necessitados. Passado mais algum tempo, ela ganhou de uma pessoa que simpatizou com o trabalho, que tinha uma boa condição financeira e simpatizou com o trabalho dela. Ela ganhou um galpão, um grande galpão, que estava também sem uso, e a pessoa doou para o trabalho dela, para a senhora cuidar dos seus doentes. Ela pegou aquele galpão e ela disse: se o templo de Shiva é para cuidar das crianças, este galpão será para cuidar dos idosos. As crianças ajudaremos a viver cada vez mais, e os idosos tentaremos curá-los. Se não conseguirmos, mesmo que eles venham a morrer, vamos levar felicidade para eles. Mas quem passar por nós sairá mais feliz. Não permitamos, ficaria eternizada essa frase dela, não permitamos que as pessoas saiam da nossa presença sem se sentir melhores e mais felizes. É uma frase de Teresa. Ela ficaria conhecida pelo mundo como a madre do sorriso, pela gentileza que espalhava aonde passava. Ela começou a recolher os doentes das ruas para colocar dentro do galpão. Pegava os idosos, as pessoas, como aquela senhora que ela havia achado na lata de lixo, havia outros também. Recolheu-os e improvisou dentro do galpão com alguns colchonetes, com algumas coisas, colocando os idosos lá. Não faltou aqueles que criticassem, porque sempre há aquelas pessoas que não fazem nada e criticam aqueles que fazem. Algumas pessoas começaram a criticar que ela estava cuidando de doentes sem estrutura, sem remédios, sem médicos. E ela dizia: o que é melhor, cuidar de um doente sem estrutura ou deixar os doentes sem cuidado nenhum, jogados no meio das ruas? Se eu pudesse dar um hospital, dar muito conforto para todos, ótimo. Mas se não podemos, pelo menos a boa vontade nós estamos cuidando, estamos ajudando. Venham conhecer como é o nosso trabalho, porque é muito fácil criticarmos quem está trabalhando. O desafio maior é ajudar aqueles que estão trabalhando, é ter iniciativas boas. Ela inaugura nesse galpão o Lar dos Moribundos, que até hoje funciona na Índia, o Lar dos Moribundos, porque ali ela tratava principalmente daqueles que eram moribundos, cuidando das pessoas e atendendo os doentes. Foi criando outras instituições em Calcutá e na própria Índia, até que ela recebeu um convite para visitar um outro país. Se não me falha a memória, foi a Venezuela, o primeiro país que ela visitou fora da Índia, que ouviu falar, a igreja local ouviu falar do trabalho que ela desempenhava na Índia. Que trabalho era esse de estar nas ruas atendendo as pessoas? E convidaram-na. E ela foi então para a Venezuela, e lá explicou como era o trabalho e ajudou a fundar um orfanato na Venezuela. Voltou para a Índia. Daqui a pouco um outro país a convidou para que ela visitasse também. Ela fez uma outra viagem, e as viagens começaram a se intensificar. No entanto, despesa de viagem é uma coisa muito alta, tanto para quem vai, como seja para quem for, que pague a passagem, ou para aqueles que estão recebendo-a,
alguém vai ter que custear a passagem. E estava difícil para ela custear tantas viagens, ou os amigos que doavam, porque ela vivia de doações, não tinha recursos próprios, somente doações. Nunca ganhou 1 centavo sequer das doações que recebeu. No entanto, as dificuldades eram tantas, porque tudo que recebia ia para o trabalho, nunca tirou nada para si. Uma vida sempre muito pobre e muito simples. Quando o seu trabalho ganhou mais corpo, ela chegava a receber quase $1 milhão de doação por mês, que vinha do mundo inteiro, de pessoas que simpatizavam com o seu trabalho, e nunca ela tirou nada para si, apenas direcionando para o trabalho no bem. Mas as viagens então se intensificaram. Ela devia estar por volta dos 40 anos. E então essa dificuldade de viajar às vezes era um empecilho. E certa vez ela estava para fazer uma viagem e uma senhora que havia sido aeromoça e estava aposentada, simpatizou tanto com o trabalho de Teresa que chamou-a e disse: como a senhora faz para viajar de avião sempre? Ela falou: nós viajamos através de doações, de pessoas generosas que custeiam, mas é difícil, às vezes não conseguimos. Ela disse: eu sou aeromoça aposentada e na empresa que eu trabalhei durante tantos anos, quando a gente se aposenta, nós ganhamos esse cartão que nos dá o direito de viajar gratuitamente para vários países do mundo. Eu já estou idosa, não viajo tanto. A senhora tem uma vida tão proveitosa, tão bela, fique com este cartão para você. E deu o cartão para a Teresa. A partir dali, ela poderia viajar para vários países do mundo sem pagar absolutamente nada, o que facilitou imensamente a sua tarefa. E vários países começaram então a convidá-la para que ela demonstrasse como era o seu trabalho. E cada lugar que visitava, ela fundava instituições, creches, asilos, orfanatos, abrigos, albergues, casas do pão, trabalhos os mais variados, sempre buscando ajudar as pessoas. O seu objetivo, ela dizia, era levar Deus para os necessitados. Levar alimentos também, naturalmente, roupa, tudo que for necessário para agasalhar o frio, a fome, mas acima de tudo, levar Deus para aqueles que necessitavam. Certa vez ela reuniu as suas irmãs e estava tendo um conflito entre algumas e ela disse: todas vocês que estão aqui para servir a Deus. Eu não me preocupo com o número, eu me preocupo que tenhamos Deus no coração. Quem estiver aqui para se exibir, está perdendo o seu tempo. Quem está aqui comigo deve se preocupar em levar o amor de Deus para as pessoas. Esse é o objetivo da nossa ordem. Ela sempre dizia para as irmãs, começou a viajar pelo mundo, aonde ia fundava instituições, líderes políticos começaram a convidá-la para saber que trabalho era aquele que ela desempenhava. Ela conversou com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, ela conversou com líderes políticos da Rússia, na Coreia, na China. Tantos e tantos presidentes famosos tiveram contato com Madre Teresa e a sua mensagem era sempre a mesma. Poderia estar com um presidente ou poderia estar com uma pessoa mais simples. A sua mensagem era estimular as pessoas a fazer o bem, a atender os mais pobres, a levar Deus para o ser humano, a fazer com que o amor prevalecesse das pessoas. Essa era a sua mensagem principal, aonde quer que ela se encontrasse. Começou a ganhar alguns prêmios, que de início ela pensou em recusar, mas percebeu que com aqueles prêmios era possível divulgar ainda mais o seu trabalho, até o prêmio maior, que viria na década de 70. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, o maior prêmio da solidariedade mundial. Ela foi indicada no início da década de 70, não ganhou o prêmio. Foi indicada no meio da década de 70, em 75, também não ganhou. E suas irmãs disseram: que pena, Teresa, seria uma divulgação ainda mais para o nosso trabalho. E ela disse: quando Jesus quiser, o prêmio virá. As coisas acontecem quando Deus manda. Eu sou um lápis nas mãos de Deus. E o lápis escreve aquilo que o seu dono deseja. O lápis não tem vontade própria. Eu faço aquilo que Deus quer. Eu sou um lápis nas mãos dele. Aguardemos, se tiver que vir, virá. Em 79 ela concorre novamente. E então é condecorada com o Prêmio Nobel da Paz. O mundo vê em 79, o prêmio foi dado em Oslo, na Noruega, quando o comitê executivo se reuniu. E o prêmio era sempre dado para grandes personalidades, políticos, instituições as mais variadas. Pela primeira vez, estava indo para alguém, uma pessoa simples e pobre, que dedicou a sua vida para os mais pobres. Eles se levantam e dizem: o Prêmio Nobel da Paz de 1979 será
agraciado para aquela que tem dedicado a sua vida inteira aos mais pobres, Madre Teresa de Calcutá. E agora ela, que já era conhecida, estava indo para o topo do mundo. Mas não ela, pessoalmente, a sua mensagem, porque ela sempre se apagava na humildade, ela sempre se diminuía na sua simplicidade, mas a sua mensagem estava indo para o mundo. Estamos em 79, ela estava com 69 anos de idade. O trabalho, que já era grandioso, cresceria cada vez mais, se espalharia pelo mundo. Fez amizade com o Papa João Paulo II. João Paulo II também possuía imenso amor pelos pobres, e os dois eram muito amigos, e chamava a atenção das pessoas quando Madre Teresa ia ao Vaticano visitá-lo. As atenções muitas vezes eram mais voltadas para ela do que para o Papa, coisa que nunca havia acontecido, porque onde o Papa está, ele é sempre o centro das atenções. Mas quando Madre Teresa estava perto, as pessoas queriam vê-la mais do que ver ao próprio Papa. Recentemente, uma revista norte-americana fez uma pesquisa para ver as mulheres mais influentes do século XX, as 10 mulheres mais influentes do século XX em todas as áreas. Ali estava Indira Gandhi, estava Rosa Luxemburgo e tantas mulheres que influenciaram o mundo na política, na filosofia, na ciência, na religião. E, no entanto, em primeiro lugar estava a Madre Teresa de Calcutá, a mulher mais influente do século XX, que demonstrou ao mundo o que é servir a Jesus, que demonstrou às pessoas o que é fazer com que o amor prevaleça dos corações. É essa mulher que nos serve de exemplo, de estímulo, assim como tantos e tantos outros missionários que passaram pela nossa terra. Certa vez, ela chegou em Calcutá, e as suas irmãs vieram, voltando de viagem, ela chegou a um dos abrigos, e uma das suas irmãs veio falar: Madre, não temos nada para dar aos doentes, nada. E ela disse: já pediu a fulano, já pediu a ciclano, já pedimos a todos, ninguém tem nada para nos trazer. Eles ficaram com fome. E ela disse: vamos pedir a Deus. Já pedimos aos irmãos, nenhum deles possui. Vamos pedir a Deus, Deus sempre possui. Vamos orar. Jesus disse: pedi e se vos dará. Procurais e achareis. Então vamos pedir a Deus. Ela se reuniu com as suas irmãs e oraram. Terminaram de orar pedindo a Jesus e foram para o trabalho. E disse a ela: confiemos, a sua fé era a coisa mais brilhante, confiemos. E foram cuidar dos doentes. Daqui a pouco chegava um caminhão, bateu à porta, e o rapaz colocou o braço para fora da janela e disse: quem é Teresa de Calcutá? Ela saiu do meio das outras irmãs, porque eram todas iguais, e disse: sou eu. Ele disse: aqui eu trago uma doação que um senhor que gosta muito do seu trabalho mandou. O que é? Ela perguntou: o que é, meu filho? Ele disse: alimentos. Vocês estão precisando? Ela olhou para as suas irmãs e sorriu. Era Jesus que enviava e disse: precisamos sim. Muito obrigado. Ele abriu o caminhão, elas descarregaram tudo e estava suprida a necessidade por vários e vários dias. Porque a fé é um poder que nós não temos dimensão. Certa vez ela conversando com uma senhora, já para concluirmos, ela conversando com uma senhora que estava no hospital internada, com a paralisia nas pernas, mas os médicos não sabiam que doença era aquela. E ela disse, conversando com a senhora pensando em se suicidar, mergulhada na depressão, pensando no suicídio, que é o pior erro que o ser humano pode cometer. Seja qual for o problema, façamos o bem e procuremos solucionar o problema, mas nunca fugir dele. E a mulher, pensando em cometer suicídio, ela começou a conversar e disse para a senhora: o que a senhora tem feito para melhorar? Ela disse: eu tenho tomado isso, tomado aquilo. E ela falou: muito bem, até agora a senhora só tomou remédios. Os remédios são muito bons, continue tomando. Mas há quanto tempo a senhora não faz uma oração? Há quanto tempo a senhora não faz a caridade? Note bem, ela não estava desmerecendo os remédios, mas fortalecendo as pessoas a necessidade da fé e do amor ao próximo. Então ela disse: continue com os remédios, mas volte-se mais para Deus. E a senhora começou a conversar. Ela disse: ore, vamos combinar. Todos os dias, às 6 horas da tarde, nós iremos orar pela paz no mundo. Vamos
Vamos. E Madre Teresa começou a ir todos os dias às 6 da tarde orar pela paz do mundo com ela. Nos dias que Madre não poderia ir, a senhora orava sozinha e Madre orava onde se encontrava. E ao lado disso, aquela senhora passou a ajudar os outros dentro do hospital. Todos os dias, ajudando os médicos a cuidar. O tempo foi passando, e ela gradualmente foi melhorando. Sem se dar conta, as pernas começaram a voltar ao movimento. Em poucos meses ela estava melhor. E os médicos perguntavam: o que você fez para melhorar? Ela disse: além dos remédios, estou orando e fazendo o bem. Foi o que Teresa me ensinou. Ela continuava todos os dias às 6 horas da tarde orando pela paz no mundo e cuidando dos doentes diariamente. Cada vez que Teresa visitava, ela estava melhor e sempre orando pela paz. E ela foi agradecer para Teresa. E Teresa disse: não agradeça a mim, agradeçamos a Deus. E vamos ampliar a nossa corrente. Que tal continuarmos a corrente de oração? Peça para os seus amigos que eu peço para os meus. Começar a espalhar a ideia. Todos os dias às 6 da tarde, orar pela paz no mundo. Começaram. Todos os dias oravam, e aonde ela viajava, ela começou a divulgar essa ideia. E começaram a fazer uma pequena estatística para ter uma noção. Passado alguns anos, havia mais de 50 mil pessoas dentro da sua corrente de trabalho que estavam todos os dias às 6 da tarde orando pela paz no mundo. Aquela senhora recuperou a vida, recuperou a alegria de viver servindo as pessoas. E Teresa continuou na sua alegria de viver servindo a humanidade. E nesse serviço à humanidade, cada pequena ação, cada gesto era um exemplo para o mundo. E quando, em 5 de setembro de 1997, ela desencarna, volta à pátria espiritual vitimada de um ataque cardíaco com 87 anos de idade. Desencarna e deixa para o mundo um legado de amor ao próximo, porque a vida na Terra passa tão rápida. Quando nós olhamos para trás, passa tudo tão rápido. E ela dizia: não importa o quanto fazemos, importa o amor que dedicamos àquilo que fazemos. Seja o que for que seja a nossa missão, façamos com amor, ela costumava dizer. E é esse amor, esse sentimento puro que nós devemos nos voltar cada vez mais. E é esse amor que a doutrina espírita nos ensina. Quando diz que fora da caridade não há salvação, o Espiritismo fortalece aquilo que todos esses missionários viveram, o amor e a caridade. Então que o espírito de Madre Teresa de Calcutá permaneça sempre em nossas almas, esse símbolo de quem esqueceu de si mesmo para se preocupar com o próximo, de quem renunciou a tudo que sonhava, que gostava ou que poderia imaginar como qualquer ser humano normal e canalizou todos os seus esforços para o próximo e assim se tornou ainda mais importante para Deus, porque é melhor ser importante para Deus do que ser importante para os prazeres do mundo. Que tenhamos nela o modelo de como seguir Jesus, porque seguir Jesus é um exemplo, ele é nosso mestre maior, mas esses missionários nos demonstraram esse exemplo. Façamos como eles e estaremos agradando ao Senhor, e poderemos fazer como Madre Teresa sempre fazia, das nossas orações louvar a Deus, para que tudo o que fizermos façamos com amor, com sentimento, e estaremos com Jesus 24 horas por dia no atendimento às pessoas. Então que Deus nos abençoe e que Jesus seja conosco e que a doutrina espírita cada vez mais nos preencha o coração. Muito obrigado por tudo e graças a Deus.